Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um pouquinho, analisar o edital do concurso de Saquarema, que foi recém-lançado. Esse concurso já estava na expectativa altíssima, para acontecer. Já estava aí na disputa de banca. A banca IBAN, ela foi considerada vencedora, E agora nós temos aí oficialmente o edital. Bom, eu vou falar sobre os principais pontos desse edital, vou falar sobre a prova objetiva, quanto de vagas, qual vaga você pode ocupar para conseguir ter a sua prova dissertativa corrigida. Não serão todos que terão a sua prova dissertativa corrigida. Bom, falarei sobre conteúdo programático também, sobre o cronograma do edital, isso é muito importante para que vocês não percam datas importantes, como a data de inscrição, a data de isenção, para quem não tem condição de pagar a taxa de inscrição do concurso, tá? Então, falarei sobre esses principais pontos. Mas uma coisa também é que aqui no canal já tem playlists para esse concurso, tá? Já tem playlist Lei Orgânica que vai cair para esse concurso, Lei Orgânica de Saquarema. Eu já iniciei essa playlist, vocês já podem começar a estudar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou fazer também um material de apoio, um simulado com várias questões e vou disponibilizar para venda esse material para quem desejar, um material a mais para estar contribuindo para os seus estudos. Bom, também vou iniciar uma playlist de conhecimentos gerais de Saquarema, assim como eu faço para outros concursos, fiz para Petrópolis, para quem está acompanhando. Eu vou fazer a mesma coisa para Saquarema e também vou disponibilizar um simulado com várias questões para venda, para quem desejar um material de apoio, tá? Bom, aqui no canal já tem playlist de português, de questões da banca IBAN resolvidas, vocês podem estar acessando, também vou deixar na descrição do vídeo o link, assim como também tem playlist de conhecimentos pedagógicos, tá? Ou fundamento de educação, playlist com questões de legislação educacional e também tem uma sequência de vídeos sobre esse assunto. Tudo vai estar na descrição do vídeo, vocês podem estar acessando esses links todos na descrição do vídeo de forma organizada. Tá bom, pessoal? Então é importante que se você chegou no canal pela primeira vez, você se inscreva no canal, que você vai estar acompanhando o lançamento desses vídeos, desses conteúdos que podem ser do seu interesse, ok? Sem mais delongas, vamos começar a analisar esse edital. Bom, vamos começar então analisando o edital do concurso de Saquarema. O concurso está sendo organizado pela banca IBAN. Então, qualquer informação relacionada a esse concurso, vocês têm que se direcionar ao site da banca IBAN. É sempre importante ir direto no site, tá bom, pessoal? Tem vários sites, que vão falar sobre o concurso, mas a fonte original sempre é o site da organizadora. No site da organizadora, vocês vão acessar os documentos do concurso e nesses documentos você vai ter o edital, o conteúdo programático, o documento falando dos cargos e vencimentos, que são documentos importantes, que vocês têm que baixar e analisar. No próprio edital e não nos anexos, você já encontra o cronograma desse concurso, tá? O edital foi publicado ontem, no dia 30 de setembro. O período de inscrição vai do dia 5/10, 5 de outubro, a 6/11, 6 de novembro. Então, quem está vendo o vídeo hoje, não estão abertas ainda as inscrições. Elas irão abrir a partir do dia 5 de outubro. Em relação à isenção, quem atende aos requisitos para não pagar a taxa de inscrição, tem um prazo para solicitar essa isenção, que é do dia 5 ao dia 7 de outubro, tá? Não pode perder esse prazo. Outra data importantíssima é a data da aplicação das provas. Tanto a prova objetiva quanto a prova dissertativa, elas acontecerão no mesmo dia, no dia 11 de dezembro. Então, nós temos 2 meses e alguns dias para estar estudando para essa prova. Após a aplicação da prova, tem o envio dos títulos, tá? Esse envio vai acontecer do dia 13 ao dia 15 de dezembro. A publicação do resultado parcial das notas das provas objetivas, então esse resultado não vai contemplar as notas da prova dissertativa, vai acontecer no dia 3 de janeiro de 2023, tá? Assim como a síntese dos recursos contra gabaritos nos sites, Quando o candidato ele questiona algum gabarito da prova ou ainda alguma questão que foi mal formulada, que está dúbia, está ambígua, e daí sai o resultado desse questionamento, se ele foi deferido ou se ele foi indeferido. Ainda existirá a aplicação de prova prática para alguns cargos, como para o cargo de intérprete e de tradutor de Libras, que vai acontecer no dia 15 de janeiro.
E o resultado da prova prática, assim como da prova dissertativa e também da análise de título, vai acontecer no dia 17 de janeiro. Isso, claro, para aqueles que foram aprovados nas provas objetivas, que constitui a primeira etapa do concurso. A divulgação do resultado final vai acontecer no dia 27 de janeiro. Acredito, que após essa data não vai demorar muito para homologar o concurso e para começar as convocações, até porque vai iniciar o ano letivo. Bom, em relação ao valor de inscrição, o valor está R$50 para quem vai tentar o cargo de inspetor, professor docente 2, psicólogo, orientador educacional, psicólogo educacional no caso, e orientador pedagógico, que são cargos de nível superior. Normalmente o valor é mais caro mesmo para cargos de nível superior. Bom, também temos aqui para cargos de auxiliar de disciplina, auxiliar de educação infantil, intérprete e tradutor de Libras, professor de educação especial, professor docente 1, profissional de apoio ao estudante com deficiência e secretário escolar, no valor de R$46. Onde fazer a inscrição? Sempre no site da banca organizadora, no caso da Banca IBAN. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Bom, gente, agora falando um pouquinho da prova objetiva, que vai ser destinada a todos os cargos. Essa prova ela é de caráter eliminatório e classificatório. Significa dizer que, se você não ficar dentro do número de vagas para a prova dissertativa, você vai ser eliminado. Ainda que você tenha feito a sua prova dissertativa no dia, porque a prova dissertativa vai acontecer no mesmo dia da prova objetiva. Você vai fazer as duas provas no mesmo dia, concomitantemente. Ainda que você tenha feito essa prova, você não vai ter essa prova corrigida caso você não esteja no número de vagas que vai ser destinado para o seu cargo. A gente vai ver daqui a pouco na prova dissertativa quantas vezes, em cima do número de vagas, aquela prova ela vai fazer com que o candidato ele passe para a segunda fase, que é a correção da prova dissertativa. Quando uma prova de concurso ela tem 2 etapas, 3 etapas, eliminatório e classificatório, ela força com que o aluno, com que o candidato, ele fique bem colocado de cara. Porque se ele ficar mal colocado, ele já vai ser eliminado, ele não vai nem para a segunda fase, não compõe nem um cadastro de reserva. Então esse é um fator que dificulta, a chance do candidato conseguir pelo menos, ficar ali esperando, quem sabe em algum momento, o concurso chamá-lo, que isso pode acontecer ao longo do tempo. Porque muitos já serão eliminados logo na primeira fase, farão a prova dissertativa, mas não terão a sua prova corrigida. Então é muito importante, estudar para conseguir já ter uma nota razoável, na primeira fase, que é de correção na prova objetiva. Bom, a prova dissertativa, agora falando dessa prova, ela acontecerá no mesmo dia, que a prova objetiva, como eu já tinha adiantado, e ela vai ter um valor de até 20 pontos. Deverá ser desenvolvida no mínimo em 20 linhas e no máximo em 30 linhas. Não pode passar disso, tá, gente? Senão é eliminado, excluindo a linha destinada ao título. Bom, e como saber até que número vai ser corrigido a prova dissertativa, se eu vou estar dentro daquele número? Daí no edital vai constar a quantidade que vai ser corrigida em relação ao número de vagas. Então, por exemplo, se você está tentando para o cargo de docente 2 de educação física. Bom, para professor docente 2, você tem o seguinte: classificados até 4 vezes o número de vagas, mais os empatados na última nota considerada para este fim. Então você tem que ir lá no anexo que fala sobre a quantidade de vagas, ver a quantidade de vagas destinada para o seu cargo e multiplicar por 4. E até esse número vai ser corrigida a prova dissertativa. Então vamos supor que um cargo está oferecendo 20 vagas. Então quantas provas serão corrigidas? Serão 20 vezes 4. Portanto, 80 provas dissertativas serão corrigidas dos 80 primeiros colocados daquele cargo. Isso para esses cargos de 4 vezes, como inspetor, professor de educação especial, professor docente, orientador, enfim. Agora, por exemplo, a professor docente 1 já serão classificadas até 2 vezes o número de vagas. Por que é menos? Porque tem mais vagas, entendeu? Então, quanto menos vagas, provavelmente eles aumentam o número, senão fica muito pequena a correção também. Então, não deixem de fazer isso, de olhar qual é o seu cargo e até qual número a prova dissertativa será corrigida, tá? É muito importante que vocês analisem isso antes. Gente, mais uma coisa interessante, muitas pessoas elas são formadas tanto para professor 1 quanto para professor 2, para professor de anos iniciais, assim como para professor de anos finais.
E aí ela quer fazer as duas provas. Será que ela pode? Sim, ela pode. Nesse caso pode. Por quê? Porque as provas serão feitas em turnos diferentes. Se fossem no mesmo turno, né, evidentemente não teria como, a pessoa teria que optar por uma, tá? Então, se a pessoa está tentando para o professor docente de geografia e ela também está tentando para professor docente 1, ela pode tentar, tá? Porque para professor docente 2 de geografia, assim como para as demais disciplinas, vai acontecer de manhã a prova, tá? A abertura do portão é 8 horas e o fechamento é 9 horas. O início da prova é 9h10. Já para professor docente 1, vai acontecer à tarde, tá? Vai abrir o portão às 14h30, vai fechar às 15h30, né? 1 hora após, e o início da prova é 15h40. A duração de prova, tá? É de 4 horas para aqueles cargos, né, que estão com a prova, com a prova dissertativa, né, que demanda mais tempo. Então vai ter mais 1 horinha para estar fazendo. Vai fazer as duas ao mesmo tempo, né, objetiva e dissertativa. Então vai precisar de mais 1 hora, porque senão fica muito apertado. Bom, falando agora de análise de título para alguns cargos, né, como para o cargo de inspetor escolar, docente 2, professor de educação especial, orientador, enfim, você vai ter a análise dos títulos, que vai contabilizar experiência profissional no setor privado, na área na qual você está concorrendo, tá? Você vai ter que comprovar isso mediante a carteira de trabalho ou mediante o contrato de trabalho. Você é meio ponto para cada 12 meses trabalhados, podendo apresentar até 2 anos. Então, ou seja, se você trabalhou 2 anos na instituição privada, né, tem experiência profissional para esse cargo que você está tentando e trabalhou pelo menos 2 anos, você pode usar esses 2 anos para poder acumular em 1 ponto, tá? É meio a cada 1 ano, se você tem 2 anos, né, que é o limite, você acumula aí 1 ponto só nessa parte do setor privado. Também para experiência profissional no setor público, tá? E aí no setor público o tempo para você conseguir acumular ponto é maior do que no setor privado. Então eles colocam aqui que você pode apresentar até 5 anos no setor público, tá? E é meio ponto para cada 12 meses. Então você pode aí conseguir até 2,5 pontos, tá? Se você conseguir se você tem 5 anos de experiência no setor público, né, para a área que você está concorrendo, você pode atingir até 2,5 pontos só nesse requisito. Em relação à questão acadêmica, se você tiver um curso de pós-graduação com o mínimo de 360 horas, você que tem relação direta com a atribuição do cargo para qual você está concorrendo, você também pode conseguir aí meio ponto, podendo apresentar até 2 certificados. Então, se você tem 2 pós-graduações que está relacionada ao cargo que você está tentando, você pode conseguir até 1 ponto aí. Mestrado. O mestrado vai valer 1 ponto e, no caso, só pode apresentar 1 certificado. Então, você só pode atingir 1 ponto nesse requisito. E o doutorado está valendo 1,5 ponto e você também só pode apresentar 1 certificado. É difícil alguém ter 2 doutorados, né? É muito complicado porque a demanda é muito grande. Normalmente a pessoa tem um doutorado e um mestrado mesmo, e é o que eles estão pedindo aqui. Caso você tenha, né, você vai conseguir 1 ponto a mais no mestrado e 1,5 ponto a mais no doutorado. Já para os cargos de docente 1, professor de anos iniciais, né, e de educação especial, você também tem análise de título, nesse caso experiência profissional no setor privado, para a área relacionada a qual você está tentando, né? Você tem aí meio ponto para cada 12 meses, podendo apresentar até 2 anos. Então, você pode conseguir aí 1 ponto nesse requisito. Também experiência profissional no setor público, aí nesse caso é a mesma coisa que o anterior, meio ponto para cada 12 meses, e você pode apresentar, acumular em até 5 anos, tá? Então, você pode chegar aí a 2,5 pontos, né? Se é meio para cada 1 ano, se são até 5 anos, você pode atingir aí 2,5 pontos nesse requisito. Também certificado de conclusão de formação docente de nível superior em curso de pedagogia. Se você tiver esse certificado, se você concluiu e tem um certificado, tá, de conclusão ou histórico escolar, tá? Nesse caso tem que ser uma cópia autenticada em cartório do certificado. Bom, aí você vai conseguir meio ponto. Fiquem bem atentos em relação a isso, porque aqui está pedindo a apresentação de cópia autenticada em cartório do certificado. Então não adianta você tirar xerox e entregar, tem que ser cópia autenticada, tá, gente? E isso elimina. Muitas vezes a pessoa ela tem um certificado, ela concluiu o curso, ela poderia ganhar aquela pontuação, mas ela não leu o edital e ela enviou, né, o documento sem estar autenticado, daí ela não consegue essa pontuação. E mais uma coisa em relação a esse certificado que tem que estar autenticado de conclusão de formação docente de nível superior
em curso de pedagogia, tá? Para você conseguir essa pontuação, você tem que comprovar também que possui formação em magistério de nível médio, por meio de cópia simples. Então, nesse caso, a comprovação da formação em magistério, ela não precisa de cópia autenticada, pode ser cópia simples, mas tem que estar sendo enviada junto. Também curso de pós-graduação, tá? Que você pode conseguir meio ponto, pode apresentar até 2 certificados, então você pode conseguir acumular 1 ponto nesse requisito. E mestrado, você pode enviar apenas um certificado, daí você vai conseguir 1 ponto nesse requisito. E para onde eu envio esses títulos, né? A apresentação do título, ela vai ser enviada através dos correios, tá? O candidato ele vai ter um prazo, que é no período de 13 a 15 de dezembro, para estar enviando os seus títulos, tudo organizado, bonitinho, gente, organiza, deixa bem bonitinho para quem vai corrigir, tá? Facilita a vida do examinador, porque isso facilita a vida de vocês também, para o endereço do IBAN. Aqui, inclusive, no edital eles colocam bonitinho como é que vocês vão colocar, né, no envelope de vocês, o remetente e o destinatário. Vocês vão ter que colocar também, junto ao documento de vocês, aos comprovantes de vocês, também um modelo de formulário, tá? Que vai estar que consta no anexo 5 desse edital. Vocês vão ter que imprimir esse modelo, preencher e colocar junto com todos os certificados, as cópias autenticadas que vocês vão estar enviando, né, para o endereço do IBAN. Bom, para alguns cargos também terá prova prática, né, como para o cargo de intérprete e tradutor de Libras, tá? Que também vai ser eliminatória e classificatória. E serão considerados aprovados aqueles que obtiverem no mínimo 60 pontos na prova prática. Eu vou passar rapidamente aqui no anexo 1, que fala dos cargos, vagas, jornada de trabalho, vencimentos, tá? Bom, claro que eu não vou falar de todos, porque são muitos cargos. Mas, por exemplo, o cargo de inspetor escolar. Nesse caso, está sendo cobrado ensino superior completo em pedagogia, tá? E a pessoa que vai tentar, ela também tem que ter habilitação específica na área de inspeção escolar ou licenciatura plena na área de magistério, tá? Com pós-graduação direcionada à inspeção escolar. Então, para inspetor escolar, nesse caso, está sendo bem específico, tá, gente? Não basta ter nível médio, tem que ter ensino superior, num total de 10 vagas, a ampla concorrência, né, são 9, e vagas para pessoas com deficiência é 1. A jornada de trabalho são 20 horas semanais, o vencimento é de R$ 3.220,67. Para professor docente 2, são aqueles cargos, né, para anos finais, ciências, artes, educação física, geografia, matemática, português, enfim. O que você precisa? De um curso de nível superior para esse cargo, de licenciatura, né, para esse cargo que você irá tentar. E o vencimento base tá em torno de R$ 4.000, tá? Um bom vencimento base, levando em consideração a carga horária, que são de 25 horas. E também levando em consideração, né, que você tem aí 1/3 que não é em sala de aula. Então você vai trabalhar 2/3 em sala de aula e 1/3 de planejamento. Então é um bom vencimento base, tá, gente? Professor docente 1, por exemplo, que exige o curso normal completo ou curso superior em pedagogia. Bom, 280 vagas, tem bastante vaga, tá? Também são 25 horas, assim como para docente 2, e a remuneração é em torno de R$ 3.000, né? R$ 2.815,27. Agora, cargos para nível médio completo, com habilitação específica na área, auxiliar de disciplina, por exemplo, que exige o ensino médio completo, 120 vagas, né? Para 40 horas, no valor de R$ 1.212. O valor começa a reduzir, né? Por se tratar de cargos de ensino médio. Bom, e o que vai cair nessas provas, né? Para ensino superior vai cair português, que sempre cai, tá? Aqui no canal tem vários simulados de português com assuntos que sempre caem, assuntos coringas que vocês podem estar maratonando. Legislação educacional, tem aqui no canal uma playlist, tá? Desse conteúdo, eu vou estar colocando mais leis nessa playlist para estar incrementando, mas já tem lá, por exemplo, a LDB, já tem o ECA, tem BNCC, que vocês já podem estar estudando. Vai cair também conhecimentos gerais do município de Saquarema, tá? Eu vou fazer uma playlist com uma sequência de vídeos sobre esse assunto para vocês estarem estudando. E tem os conhecimentos específicos do cargo, né? Então, a pessoa que vai tentar para inspetor escolar, ela vai ter que estudar conhecimentos específicos relacionados ao cargo de inspetor escolar, né? Aqui no canal também tem playlist para inspetor escolar. Também vai cair a lei orgânica do município de Saquarema. Eu coloquei uma playlist aqui no canal sobre esse assunto. Eu vou colocar mais vídeos nessa playlist. Bom, é isso, pessoal. Basicamente, então, você vai ter que estudar português, que sempre cai, né? Em toda prova de concurso. É muito difícil português não cair. Você também vai ter que estudar conhecimentos específicos para o seu cargo. Então, você vai ter que entrar no conteúdo programático e ver exatamente o que vai cair. Legislação educacional, tá? E também conhecimentos gerais de município.
E vai ter que fazer a prova dissertativa também, vai ter que analisar exatamente o que vai cair nessa prova dissertativa, como que vai ser a estrutura cobrada, a pontuação para cada tópico, tá? Então vocês vão ter que parar e analisar com calma, a depender do seu cargo. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido, né, alguns pontos relacionados ao edital do concurso de Saquarema. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa nos comentários, né, se eu for capaz de te ajudar, eu irei responder, tá bom? Bom, e se você gostou do vídeo também, não deixe de curtir e deixar um comentário, um feedback e também de compartilhar para aquele colega, né, que vai tentar o concurso de Saquarema, ok? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.